Pensando em você e na sua família, o Master Supermercados lança o programa de relacionamento Cliente Master Mais Vantagens. É muito fácil participar. Cadastre-se no aplicativo, na loja ou no site e pronto. Informe seu CPF no caixa na hora da compra e aproveite todos os benefícios de ser um cliente Master Mais Vantagens. Com ele você tem mais vantagens, mais descontos e muito mais economia. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Na TV Erechim, na resenha, com Fábio Lazarotto e convidados. Olá amigos, prazer em mais uma vez estar entrando na sua casa com o programa Na Resenha. Programa que debuta hoje na TV Erechim. Depois de algum tempo, né, a gente fora da TV, voltando, né? Essas belezas raras que a partir de agora farão parte também do seu cotidiano no canal 26 e no canal 526 da NET. Eu sou o Fábio Lazarotto, para quem nos conhece já do rádio, nos conhece também da TV. A partir deste momento nós iniciamos um projeto novo aqui na TV Erechim, onde nosso objetivo é debater o esporte, não só o futebol, mas enfim os demais gêneros esportivos e sem dúvida alguma, né, tratar dos nossos assuntos locais, Atlântico, Ipiranga, esporte amador, enfim, o que é de destaque aqui do nosso esporte local, a gente estará debatendo aqui no programa Na Resenha, que eu acho que vai bem ao encontro daquilo que a gente gosta, que é um bom bate-papo, né? Eu quero agradecer aqui primeiramente ao Heitor Donida, diretor da TV Erechim, né, pela oportunidade de estarmos mais uma vez firmando uma importante parceria para que a gente possa, né, viabilizar este programa. E além, é claro, dos nossos patrocinadores. Master Supermercados, está no Master, está em casa. Andretta Transformando Horizontes e também Express Factoring Câmbio e Seguros. A melhor opção em crédito seguro para você e sua empresa. Comigo aqui na bancada de hoje, aliás, essa bancada ela será várias vezes modificada, serão várias pessoas que passarão aqui pelo programa para debatermos conosco e hoje eu tenho o privilégio de ter aqui na bancada os meus colegas de rádio, né? Professor Luiz Fernando Santos Corrêa da Silva, Armando Anacleto Nabas e Tiago Ingracia Pereira. Meus caros colegas e amigos, prazer tê-los aqui. Professor Luiz Fernando, seja muito bem-vindo. Vou começar à minha direita, já que tem um espaço só seu aqui, professor. Seja bem-vindo, prazer em tê-lo aqui no programa Na Resenha. Satisfação toda minha, um prazer estar aqui nesse momento inicial do programa e acredito que nós vamos ter um ambiente muito parecido, pelo menos nesse programa, com aquilo que a gente realiza lá no BV Esportes. É que não tem como não fugir, né? Ainda mais com essa figura exótica que está ao meu lado, Armando Anacleto Nabas. Tudo bem, Maninho? Bom tê-lo aqui. Sabe que aonde você está é sinônimo de alegria, Maninho. Olha, é um prazer, Fábio, estar com vocês aqui, né? Estamos mais uma vez com o time completo, né? Time completo. Time completo. Então, um prazer muito grande estar aqui na TV Erechim, onde já estive, né? Já trabalhei aqui também, né? Uma época aí, fazendo futebol aí. E é um lugar a gente se sente muito, muito à vontade. Então, né, Fábio? Vamos tentar fazer um programa alegre, como a gente sempre faz, né? No rádio. E também trazendo as últimas notícias aí, que é o mais importante para o senhor que está em casa nos prestigiando. Ou seja, Maninho, TV para você é como tirar doce de criança, né? Olha, não, doce de criança, esse tirar doce de criança é brincadeira, né, cara? Pô, aí fica ruim, né, cara? Pô, eu que tenho os netos aí, né, pô, tira doce de criança aí, o João já vem, né, já vem pra cima. Então, não é, mas eu me sinto à vontade, né? Tu tem um know-how, né, Maninho? Isso que é importante. Eu me sinto à vontade porque a gente já esteve aqui, né, e eu me sinto em casa. Então, espero também que eu consiga fazer uma contribuição importante aqui para o nosso programa, né? Ter uma audiência importante. Professor Tiago Ingracia Pereira, tudo bem, professor? Seja bem-vindo, prazer tê-lo aqui também na nossa bancada. Tudo ótimo, Fábio. Cumprimento a ti, ao Mano, ao Luiz Fernando e principalmente a vocês que estão, né, acompanhando por diferentes plataformas aqui na TV Erechim e depois na internet. Tem uma boa e uma má notícia, Fábio, na estreia desse programa. Começamos então pela boa. Pela boa notícia. Tá? Eu acho que nós ganhamos, na nossa realidade aqui erechinense, mais um espaço muito qualificado de discussão e que vai fazer jus ao nome. Né? Resenha, né? É aquilo que a gente faz, o jogo ele vai para muito além, os esportes eles vão para muito além da quadra, do campo, né? Eles começam muito antes e terminam muito depois. Então acho que esse é um grande momento onde nós temos mais um espaço. Mas tem a má também, né, Fábio?
A mais que uma coisa é o pessoal nos escutar na rádio. Isso cria um certo imaginário de quem nos escuta. Outra coisa é ver a nossa lata. Exato. Aí, essa é a má notícia do começo do programa. Aliás, o Mano que veio, nós estamos gravando o programa aqui, nós estamos numa semana fria aqui na nossa cidade, né, aqui em Erechim. O Mano que veio muito agasalhado e eu tô aqui tocando na perna dele, Fábio, durante o programa e ele tá gelado. Tá gelado, maninho? Tô sentindo, né, cara? Tô sentindo. E sabe que o inverno, ele não é só eu tô sentindo. Ele é cruel, né? O inverno é cruel, né? Ele é Principalmente para uma faixa etária, né, Maninho? Então, olha aí. Agora, por falar em frio, frio mesmo estava, né? No sábado à tarde no Colosso da Lagoa, onde o Ipiranga venceu por 2-0 a equipe do Volta Redonda. Para quem não foi ao estádio, para quem não viu o jogo, dá a impressão de que, bom, 2-0 foi um resultado tranquilo para o Ipiranga, mas na realidade, mano, não foi bem assim. Foi um jogo muito difícil para o Ipiranga. Aliás, eu me arrisco a dizer, mano, eu sinceramente subestimei um pouco a equipe do Volta Redonda. Eu esperava enfrentar um Volta Redonda que vinha numa grande fase, mas muito mais de resultado do que de desempenho. E o que a gente viu aqui foi um Volta Redonda sendo inclusive melhor que o Ipiranga em boa parte da partida, mas aí o Ipiranga naquela que é a sua principal característica, né, no contra-ataque, né, na forma reativa de jogar, aonde o Ipiranga conseguiu ser decisivo e vencer por 2-0. Resultado que eu acho que traz alguns simbolismos, né? Mais uma vez o Ipiranga bate o líder da competição, né? O Volta Redonda iniciou a rodada como líder e o Ipiranga com a vitória não só bateu o líder, mas também se firmou no G4 da competição. Importante resultado, mano. O resultado foi importante, né? Haja visto que o Ipiranga jogou em casa, né? E em casa precisava até dar uma resposta melhor, né? Porque nos últimos jogos o Ipiranga vinha empatando praticamente os jogos em casa. E tu jogando em casa você tem que buscar a vitória. Foi um jogo, é bem verdade, difícil, né? Não é à toa que o Volta Redonda aí lidera o campeonato e dominou praticamente no primeiro tempo, né? Mas depois, no segundo tempo, o Ipiranga melhorou. Eu achei que o Ipiranga melhorou, né? Não vamos dizer que o Ipiranga fez um grande jogo, não. Mas fez um jogo que eu fico pensando o seguinte, que o Ipiranga não fica devendo nada para ninguém. Esses times aí que estão aí, inclusive times que gastam bem mais aí, né? Que tem um poder aquisitivo bem melhor do que o do Ipiranga, mas não chegam aqui ou fora de casa mesmo, o Ipiranga não fica devendo nada para ninguém, mostrando. Isso aí também passa pelo seu treinador, Fábio. Eu que muitas vezes critico o treinador, e até pela sua característica de jogo, ele é um treinador que ele primeiramente propõe um jogo de não tomar gol, ele sai para um jogo, pode jogar em casa, fora de casa, né? O Fabiano Dice, ele joga, eu não vou dizer que ele joga retrancado, mas ele joga com um sistema defensivo, né? E aqui, em casa, novamente, ele saiu marcando primeiro, para depois sair para o jogo, e no segundo tempo saiu, e aí acabou fazendo... Mas no caso do jogo do final de semana aqui, quem saiu para o jogo foi o Volta Redonda. E não foi uma questão de opção do Ipiranga. Exatamente. Foi o Volta Redonda que impôs o seu ritmo de jogo. Exatamente. Mas se é bem verdade, mano, que tu fala isso, que o Ipiranga não fica devendo nada para ninguém, eu até acho que o Ipiranga ainda está um degrau abaixo de pelo menos 3 equipes, né? Mesmo que o Ipiranga tenha obtido grandes resultados e até então perdeu apenas para um desses 3 times, que é o Juventude, Paysandu e Remo. Mas se a gente analisar, mano, para os números, o Ipiranga contra os times da parte de cima da tabela de classificação, ele tem 59% de aproveitamento, quase 60% de aproveitamento. E quando a gente olha para a parte de baixo, aí o aproveitamento do Ipiranga cai para 33%. Professor Luciano, ao que se deve esse bom resultado do Ipiranga, ou bons resultados contra equipes da parte de cima e dificuldades contra os times de baixo? É justamente pela forma que o Ipiranga joga, ser um time que joga muito mais no contra-ataque do que propõe o jogo, e aí quando enfrenta equipes de maior qualidade, o contra-ataque se abre para o Ipiranga? Eu acredito que sim, Fábio. Eu acho que essa é a principal explicação para uma campanha que é muito boa contra os de cima, aqueles que estão acima do Ipiranga na tabela de classificação, e clubes que têm, inclusive, mais expressão no cenário nacional, e uma campanha que não é tão boa contra os clubes de baixo. O que é muito interessante de se observar é que o Ipiranga hoje, ele não é líder da competição, porque acabou empatando lá no Acre contra o Atlético Acreano, era uma partida, inclusive, que teve pênalti,
a favor, deixou de vencer o jogo, acaba perdendo em casa para Tombense, que é uma equipe que está também bem atrás do Ipiranga, que seriam 2 resultados que colocariam, então, o Ipiranga hoje numa condição muito boa para alcançar a classificação. Mesmo que hoje o Ipiranga esteja também na zona de classificação da Série C do Campeonato Brasileiro. Diga-se de passagem, então, o Ipiranga hoje, ele consegue estar à frente, inclusive, do Remo e do Paysandu, que são as 2 principais grifes do grupo do Ipiranga, mas em algum momento o Ipiranga acaba apresentando uma irregularidade, seja dentro de casa, seja contra times, que daqui a pouco tem menor investimento e que hoje se encontram na parte de baixo da tabela. Isso, daqui a pouco, significa essa dificuldade ainda para o Ipiranga classificar, porque se tivesse conseguido fazer contra esses que estão embaixo, que tem feito contra os maiores, contra aqueles clubes que estão num patamar, digamos assim, de investimento mais elevado que o Ipiranga, eu não tenho dúvida que hoje nós já estaríamos comemorando a classificação do Ipiranga para a próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. O que seria histórico para a nossa cidade, para o futebol da nossa cidade e da nossa região. Professor Thiago, se a gente analisar para os números e para a tabela, o Ipiranga tem pela frente, pela ordem, Luverdense na próxima rodada, o Boa Esporte em casa, o Luverdense é fora, o Boa Esporte em casa e encerra contra o Juventude fora de casa. Contra estas equipes, né, o Ipiranga vai pegar 2 equipes da parte de baixo da tabela e uma da parte de cima, que é o Juventude. No primeiro turno, o Ipiranga teve um aproveitamento de 44% contra essas equipes. Vitória contra o Juventude, empate contra o Luverdense e derrota para o Boa Esporte. Dá pra gente projetar mais ou menos 4 pontos, ou seja, em tese, um jogo, empate contra o Luverdense, vitória contra o Boa e derrota contra o Juventude? Olha, Fábio, eu acho que nós podemos projetar e realmente eu, pelo menos, tenho interpretado essa campanha do Ipiranga como uma expectativa muito interessante. Por quê? Porque se a gente começasse esse programa em fevereiro ou março, nós estaríamos discutindo um cenário completamente diferente do Ipiranga. Exato. O Ipiranga teve uma capacidade, eu acho que essa é a grande notícia do ano de 2019, para o futebol do Ipiranga, para a gestão do presidente Adilson, a gestão do Renan Mombarak, enfim, é a ideia de que o Ipiranga conseguiu se reinventar no ano. O Ipiranga vinha ameaçado por um primeiro turno da divisão de acesso lamentável, tecnicamente. O Ipiranga fez algo muito complexo, que nós debatemos muito no BV Esportes, que é a ideia de trocar de treinador, que era uma aposta da direção, da equipe de futebol, enfim. E aí o que nós temos a partir disso? Nós temos, como o Mano muito bem lembrou, uma filosofia que foi implantada pelo Fabiano, o treinador que foi contratado, e que é uma filosofia que pode ter alguns limites, dependendo da forma como a gente vê futebol, mas por outro lado ela é muito pragmática. E a partir disso, o Ipiranga conseguiu, com algumas contratações, é verdade também, ter resultados que hoje faz com que o Luiz Fernando daqui a pouco abra o seu comentário lamentando o desempenho do Ipiranga com um daqueles da parte de baixo da tabela. E que o Ipiranga, inclusive, poderia estar liderando uma competição nacional. Vejam só. Então, mudou a nossa expectativa com o Ipiranga por méritos, né, do seu departamento de futebol, do grupo de atletas, da sua comissão técnica, que faz com que o Ipiranga hoje tenha ainda dificuldade, acho, Fábio. Acho que ainda não é tão simples uma classificação do Ipiranga, mas nós estamos com o Ipiranga terminando no G4. Né, que, diga-se passagem, o São José e o Juventude também. Isso é um resultado formidável para o futebol do Rio Grande do Sul na Série C. Nós que não temos esse ano representante na Série B, desculpa, temos o Brasil de Pelotas, né? Mas que eu ia dizer que na Série D nós não conseguimos ter o acesso do Caxias para C. E se encaminhava, né? Se encaminhava para isso, acabou perdendo depois do jogo lá em Manaus. Então o que eu digo assim, eu acho que o Ipiranga é possível sim de projetar bons resultados. O Ipiranga tem um bom desempenho fora do Colosso da Lagoa, isso é muito interessante. Né, mano? O Ipiranga acabou empatando muito em casa, mas que foram empates também que foram construindo essa campanha, né, de ponto a ponto, e que faz com que hoje a gente não debata, para mim, o que era a principal questão do Ipiranga na Série C, que era ficar na Série C. E essa vitória do final de semana, Thiago, ela rechaça qualquer possibilidade de rebaixamento, né? Essa é a grande notícia, Fábio, pro nosso futebol. Porque o Ipiranga, em 2020, mano, já sabemos hoje, em agosto de 2019, que o planejamento 2020 do Ipiranga é jogar, na pior das hipóteses, mais uma vez a Série C, ou seja, o Ipiranga está entre os 60 principais clubes do futebol brasileiro, e mais, a primeira divisão do Rio Grande do Sul. Isso coloca o Ipiranga no seu lugar, isso dá um certo reforço financeiro, com a verba que tem para participar da primeira divisão do Campeonato Gaúcho, fora que a gente continua tendo em Erechim a possibilidade de grandes jogos.
Tá? De vir a dupla Grenal, de vir grandes clubes do interior do Rio Grande do Sul e do nosso futebol. Então, acho que a gente tem que olhar o ano do Ipiranga, a gente pode sim fazer alguma discussão técnica, Fábio, isso que eu queria dizer para arrematar. A gente pode fazer alguma discussão técnica, óbvio que o Ipiranga tem limitações, quais clubes do interior com a folha que consegue ter, não, né? É difícil não ter, mas por outro lado o Ipiranga conseguiu se reinventar no ano e hoje coloca uma condição muito interessante, que é nós estarmos aqui projetando uma possibilidade de classificação do Ipiranga. Quem diria isso em fevereiro? Isso é importante, né? E sabe que eu estava analisando aqui os confrontos que nós teremos, porque eu não sei se os amigos concordam, mas para mim nós temos hoje 6 equipes onde as 4 vagas estão abertas. Até pelo equilíbrio que a gente tem hoje, a diferença, tanto é que do primeiro para o sexto colocado, a diferença é de 3 pontos, então é muito próximo. Eu não sei se vocês concordam, e se vocês tivessem que apontar favoritos para estarem no G4, quem são os 4 favoritos para figurar entre os 4 primeiros, Luiz? Então, hoje a gente tem uma circunstância em que Remo e Paysandu estão fora da zona de classificação. Eu apostaria que pelo menos um desses 2 clubes vai acabar classificando. Eu tenho um acordo. Eu acho que um deles vai. E aí a questão é saber quem sai. Tá? O Ipiranga, eu acredito que para classificar ele precisa de pelo menos 2 vitórias. Uma vitória e um empate, eu acho que é muito difícil classificar, dado, né, esse cenário que está posto. Mas eu apostaria hoje em Ipiranga, apostaria em Remo, que na minha opinião é um time mais arrumado do que o Paysandu, inclusive venceu o campeonato estadual do Pará contra o Paysandu, venceu a final contra o Paysandu. Nem foi para a final o Paysandu. O Paysandu não foi para a final. Não, o Remo jogou outro time do interior no Pará. Exatamente. Eu apostaria também no Volta Redonda e apostaria no Ipiranga. Eu acho que o São José fica fora. É mesmo? Só porque eu não sei, o Thiago, qual que é as equipes que tu apontas como favorito, Thiago? Olha, Fábio, eu acho que o Juventude e o Volta Redonda estão classificados. Eu começo por aí. Eu acho que essas 2 equipes vão confirmar e são 2 equipes que, curiosamente, o Ipiranga vence os jogos, né? Consegue vencer em casa. Eu acho que a partir daí, eu trabalho com 4 equipes para 2 vagas. Eu vou mudar um pouco o raciocínio. Eu trabalho com 4 equipes para as 2 vagas, porque eu acho que o Juventude e o Volta Redonda estão. E o Ipiranga está nesse bolo com alguma possibilidade, porque eu acho que, primeiro, tem que torcer para que o Juventude tenha um desempenho muito bom nos jogos anteriores ao jogo final. Para não ter uma pressão do Juventude fazer um jogo decisivo em casa contra o Ipiranga. Porque daqui a pouco ambos vão precisar de pontos. Tá? Então eu acho que o Ipiranga está nesse bolo e eu vejo, tá, que o Ipiranga tem condições de estar entre esses 4. Agora eu acho que não é simples, eu também concordo. Se o Ipiranga não tiver 2 vitórias, eu acho muito complicado, porque o São José tem um bom número de pontos também, acho que é uma equipe boa. E um detalhe que é a favor do Ipiranga, Fábio, é o saldo de gols. O Ipiranga tem um bom saldo de gols, que num campeonato que está bastante próximo, as equipes estão com pontuações muito parecidas, isso pode pesar a favor do Ipiranga, né, para uma classificação. E olha só, Monil, quais seriam os teus times favoritos? Olha, eu começo pelo Juventude também, que até não vem fazendo um grande campeonato, né? Pela grandeza até do Juventude, Nossa, né? Como é que faz, mano? Eu digo, eu acho que faz uma campanha. Mas o equilíbrio. De cima, né? Mas tudo bem, mas eu até... A pior posição do Juventude até então na competição foi 6º lugar, que é onde o Ipiranga figurou boa parte da... Agora eu acho que o Ipiranga, ele acaba fazendo com que a gente tenha um olhar diferente do Juventude. Porque o Juventude vem ao Colosso da Lagoa e leva 4-1. Isso aí. Então a gente começa a olhar o Juventude diferente. Aí eu acho que foi uma reversão de expectativa. Manil, rápido no pique antes do nosso intervalo, depois a gente volta para debater as 4 equipes. Juventude, então? Juventude, Ipiranga, Remo e Volta Redonda. Tá aí. E depois eu vou trazer alguns dados bem interessantes para você que está nos acompanhando, né? Que 2 equipes estão sendo apontadas aqui pela bancada como favoritos, que é a Juventude e a equipe do Volta Redonda. Eles se enfrentam, né? Em um dos confrontos direto, e o jogo vai ser no Rio de Janeiro, na casa do Volta Redonda. Você está acompanhando na resenha aqui na TV Erechim, canal 26 e 526 da NET. Nós voltamos já, fique ligado. O esporte é debatido aqui, na resenha. A solução financeira para você e sua empresa está na Express Factoring Câmbio e Seguros. Antecipação de cheques e duplicatas, compra e venda de moedas estrangeiras, envio de remessa ao exterior e uma linha completa de seguros. Atendemos ramos comerciais, industriais, prestadores de serviços e demais segmentos. A Express é a melhor opção em crédito, câmbio e seguros para você e sua empresa. Na Rua Itália 277, Sala 5, Erechim, Rio Grande do Sul. Telefone 54-3712-0556. Pensando em você e na sua família, o Master Supermercados lança o programa de relacionamento Cliente Master Mais Vantagens.
É muito fácil participar. Cadastre-se no aplicativo, na loja ou no site e pronto. Informe seu CPF no caixa na hora da compra e aproveite todos os benefícios de ser um cliente Master mais vantagens. Com ele você tem mais vantagens, mais descontos e muito mais economia. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Voltamos a apresentar Na Resenha. Voltamos com o programa Na Resenha aqui na TV Erechim, sempre com o patrocínio do Master Supermercados. Está no Master, está em casa. Andretta Transformando Horizontes e também conosco Express Factoring Câmbio e Seguros, a melhor opção em crédito e também seguros, câmbios para você e sua empresa, na Rua Itália 277, Sala 5. O programa Na Resenha está debatendo o Ipiranga, a gente tem Atlântico para falar também, Campeonato Municipal que teve a decisão neste final de semana, mais um título do Eni Santin, né? Venceu por 1-0 a equipe do New Old Boys, já o Maninho vai falar porque ele esteve lá acompanhando a final do nosso Campeonato Amador. Mas meus amigos, dos confrontos que nós teremos aqui, das 6 equipes que brigam por 4 vagas no G4, um dos confrontos que nós teremos, por exemplo, a tabela do Juventude. O Juventude tem a Tombense em casa, na próxima rodada, o Volta Redonda fora de casa e o Ipiranga na última rodada em casa. A equipe do São José tem o Boa Esporte fora de casa, o Remo fora de casa, são 2 jogos em sequência fora de casa, e encerra contra o Volta Redonda em casa. Quem sabe fazendo deste o jogo da classificação. Aqui pode ser que um dos dois vai ficar pelo caminho. O Volta Redonda tem o Remo em casa, na sequência o Juventude também em casa, ou seja, 2 times que brigam diretamente, e para fechar tem fora de casa o São José. Eu acho que a tabela mais difícil acho que é a do Volta Redonda, ou pelo menos é a que tem mais confronto direto. O Remo recebe o Volta Redonda fora de casa, depois em casa o São José e fora de casa o Paysandu. E o Paysandu tem em casa o Atlético Acreano, fora de casa a Luverdense e encerra contra o Remo clássico em casa, mas que aí a gente pode colocar como um campo neutro. Em tese, né, e aí o Ipiranga contra o Luverdense, Boa Esporte e Juventude. Em tese, o Paysandu teria a tabela mais fácil, porque tem 2 equipes que estão, dos 3 adversários, 2 estão na zona de rebaixamento. Isso significa alguma coisa ou nessa reta final, não? O Paysandu tem camisa, né? Então tem uma pressão também da sua torcida, porque, vejam, Remo e Paysandu, Fábio, são equipes que, se daqui a pouco hoje tem uma dificuldade de estar na Série A do brasileiro, mas numa Série B teriam plenas condições. Então acho que uma Série C é uma pressão muito grande para o futebol, que o Paysandu, inclusive, jogou Libertadores da América, né? Considerado a maior equipe do Norte. Vencendo, inclusive, o Boca na Bombonera. Agora, ter o clássico na última rodada, isso torna imprevisível essa tabela, né? Eu acho que essa é uma dimensão, assim como o Volta Redonda, que eu aponto e ainda acho que o Volta Redonda vai conseguir os pontos suficientes, jogar no gramado sintético do Paço da Areia também é sempre um desafio. Então, se a gente for pensar, a própria tabela do Ipiranga, ela é mais palatável, né, no sentido, né, dos jogos que tem, porque realmente, daí na decisão com o Juventude, bom, aí tu já tem um cenário que tu já vai para a última rodada com as contas feitas, digamos assim. Né? Tu já sabe exatamente o que tu vai precisar ou não. Então, eu acho que vale dizer isso, Fábio, e acho que é muito interessante porque o Volta Redonda joga com o Juventude. E o melhor resultado nesse jogo é o empate. O empate. Porque daí ninguém faz os 3 pontos. Ou a vitória do Juventude, porque no meu raciocínio, pensando em termos de Ipiranga, é melhor que o Juventude já esteja classificado. E, Lucianando, se vocês apontam o Volta Redonda como uma equipe que estará, ao término dessa primeira fase, no G4, o Volta Redonda tem 3 confrontos diretos, né, contra as equipes aí do G6, e sendo que 2 deles são em casa, que é contra o Remo e o Juventude, que são, obviamente é um clássico, mas que são 2 jogos em casa. Então, o Volta Redonda dependeria, aliás, desculpa, o clássico contra o Remo é Paysandu, não o Volta Redonda, mas são 2 jogos em casa contra adversários diretos, e se a gente fala que 6 pontos garante Ipiranga, 6 pontos obviamente também garante o Volta Redonda, né? Então vencendo esses 2 jogos garante. Agora o que é bem interessante é que aquilo que poderia ser um fator negativo para o Ipiranga nesse momento acaba se tornando positivo dada a campanha e aquilo que o Ipiranga vem fazendo na competição. O fato do Ipiranga ter 2 partidas fora de casa, que é onde ele tem o melhor aproveitamento, e pela forma como o Ipiranga joga também, explorando os contra-ataques com uma defesa sólida, uma das melhores, diga-se de passagem, da Série C, considerando os 2 grupos da Série C, é favorável ao Ipiranga. Então, aquilo que daqui a pouco poderia ser apontado como uma fragilidade, o fato de jogar 2 jogos, pode favorecer o Ipiranga. E eu digo mais, Fábio,
Eu acredito que o Ipiranga, pela primeira vez, vai classificar. Depois, óbvio, né? Aí é mata-mata, a gente sabe que é difícil, é outro campeonato. Mas, inclusive, por essa forma de jogar que a gente ressalta tanto, me parece que o Ipiranga, passando, ele tem chance. E lembrando que o Ipiranga volta a jogar agora no próximo domingo, o jogo vai ser no estádio Passo das Emas, eu não sei se algum dos amigos conhece, o estádio lá no Mato Grosso O D'Alessandro conhece. Conhece, porque jogou a Série B lá, né? E olha o tamanho da queda da Luverdense, né? Que esteve jogando Série B contra o Internacional. E se não estou enganado, esse ano do jogo foi empate. O Inter empatou esse jogo. Empatou, foi 2-2, né? Foi 1-1. Porque o Damião fez 2 gols. Eu lembro que o Damião fez 2 gols. Foi 2-2 o jogo. O Damião já era o Guto, então. Era o Guto, exato. O Gordiola, né? Com todo o respeito... O Guto que é o grande responsável pelo ascenso do Internacional, mano. Todo o respeito aos amigos aí, Fábio, que tu sempre diz, mano, não sei o que. Eu já estive lá, né, com Madureira num campeonato, num campeonato, num torneio lá. A Luverdense já era fundada na época. Mano, já era. Lucas do Rio Verde é uma cidade recente, Luverdense da década de 80. Não, pera um pouquinho. Não tem como. Mas até isso, tem na TV, ele tá aplicando Miguel, mas não é possível. Não, então ele se enganou. Não, então eu estive no estádio lá, nós tivemos num torneio lá em 73, isso é bem verdade, 73 com Madureira e nós somos campeões. Foi um torneio que eles fizeram lá no Mato Grosso e como é que é o nome do estádio lá, Fábio? Estádio Passo das Emas. Eu até estou buscando aqui a data de fundação do Passo das Emas, né? Para ver se realmente se esteve lá. Não, tudo bem. Até agora eu passei lá, né? Quando eu fui para Vilhena visitar meu filho lá, a gente passa... Mas tá, mano. Ele foi inaugurado dia 20 de março de 2004. Não. Tô dando de guerra, tu teve nos anos 70 lá. Tu pode ir jogar em outros campos. Não, então... Ou outros estádios. É que eu acho que o Mano se confundiu, Fábio. Porque eu vou defender o Mano aqui, porque... Não que o Mano precise, né? Mas vou defender. Na verdade, o Mano confundiu, que o nome do estádio é Passo das Emas, né? Passo das Emas. O Mano confundiu com o Gogó da Ema, cara. Que é quando a bola vai lá na gaveta, mano. Vai no Gogó da Ema. Aliás, já dizia o Silvio Luiz, Silvio Luiz, no Gogó da Ema, cara. Mas olha só que interessante, o jogo de inauguração foi Luverdense 0, Santa Cruz, Mato Grosso 1. Que jogaço, que jogo, hein? Inaugural. Mas vem cá, Fábio. Nós abrimos o nosso programa destinando 2 minutos para debater a Luverdense. Mas é demais, hein? Falamos demais da Luverdense. Não tem como dar certo, Fábio, continuar assim, Fábio. Eu quero saber do Maninha que esteve lá acompanhando a final do Campeonato Municipal, onde o Inicentim venceu por 1-0. Aliás, quando eu transmitia o campeonato, ou nós transmitíamos o campeonato, que todos os amigos aqui tiveram a oportunidade comendo de participar. Pastel, inclusive. Comendo pastel. Teve inclusive comentarista que comentou bêbado o jogo. Teve todos os... Teve isso? Mas que vexame. O que você possa imaginar, a gente já fez no Campeonato Amador aqui de Erechim. Mas aí é o seguinte, mano, quando nós transmitíamos o Campeonato Amador, à época... O Inicentim era decacampeão. Deca. E, mano, de lá pra cá já faz uns 3, 4 anos que eu não transmito mais Campeonato Amador. 4 anos. E aí, mano, qual foi o título do Inicentim? 14º. São 14 títulos do Inicentim. Parabéns ao Inicentim, né? E claro que também, né, tudo passa pelas mãos do seu Alvise Biazon, né? Fui lá cumprimentar ele depois do jogo, né? 1-0, um jogo bastante disputado, um jogo bonito, diga-se de passagem, né? Eu quero aqui parabenizar também como é que é o New Old Boys, né? New Old Boys. New Old Boys. Que foi um time que... Chegou pela primeira vez na final, Chegou pela primeira vez na final e fez um jogo, eu me atrevo a dizer para vocês, de igual para igual. Ele não sentiu o peso até da decisão, de uma decisão, ele não sentiu o peso, ele jogou de igual para igual, ele chegou em várias oportunidades também, né? Mas... O Inicentim, com toda a sua confiança e com um time muito bom, né? Diga de passagem, quero mandar um abraço pro Nilson, que o Nilson é treinador. Isso, o pessoal todo lá, e principalmente, né, o seu Alvise, né? O seu Alvise até estava muito contente, né? Ele estava, né? E não é à toa, né? Que, para vencer um clássico desse, a única coisa que eu fiquei sentido lá, outra coisa, quero parabenizar também ao torcedor que foi lá e prestigiou
essa decisão do campeonato. Chama a atenção da nossa comunidade isso, né, mano? Chama a atenção da nossa comunidade. Tinha mais torcedor do que os Jogos do Ipiranga. E sabe, mano, que eu tava no horário, porque domingo é o dia que eu tenho que fazer meu programa familiar também, né, mano? Com a filha, com a esposa, enfim. Tranquilo. E aí, eu tava passando pelas proximidades do Colosso da Lagoa, e aí a minha esposa até questionou, o que tem jogo do Ipiranga? O Ipiranga não jogou ontem? Eu disse, não. Hoje é a final do Campeonato Municipal. O quanto envolve a nossa comunidade, né, Luciano? O nosso Campeonato Amador, que que há envolvimento das famílias, né? Então é um sentimento diferente. Lindo, muito bonito, né? Um jogo bacana, um jogo bem jogado. De passar. O que me surpreendeu, eu já parabenizei aí também a toda a diretoria, todo o pessoal aí que se envolveu aí no News, os Boys, né, Fábio? Que é o time que... E o jogo foi 1-0, gol de pênalti, né? O Badalotti acabou batendo o pênalti no primeiro tempo lá. E se não, de resto, foi um jogo bastante equilibrado. Teve VAR no lance do pênalti? Não teve. Ainda bem, né, mano? Até se tivesse VAR, né? Porque o lance do pênalti ele foi assim meio complicado, né? O zagueiro ele caiu no chão, ele estava com a mão no chão, caído, e aí a bola bateu na mão dele. Tu daria pênalti, mas tu é o VAR, por exemplo, tu daria pênalti. Olha, vamos dizer o seguinte, tu não tinha o VAR, mas tinha o Vardemar, que era você lá. O Vardemar, teria dado pênalti? O Vardemar. Na realidade, eu não teria dado pênalti. Isso aí. Olha aí, mano, o que é incrível, tu criando uma certa polêmica. O poder econômico do Enio Santin, então, prevaleceu. Poder econômico do Enio Santin Não tem nada de poder econômico. O Enio Santin teve várias oportunidades para ganhar o jogo e tal, mas eu, na minha opinião, na minha modesta opinião, né, quem sou eu, né? Não teria dado pena. Então, porque para mim, como eu olhei assim, na maneira que eu olhei, e a bola, o zagueiro do time adversário do News Boys, quando ele caiu, ele botou a mão no chão. E aí foi batida a bola para o gol. Mas aí entra naquela tese da interpretação. Há árbitros que dão, mesmo vendo pelo VAR, tem árbitros que dão pênalti e outros que não dão. Exatamente. Né? Entra a questão da interpretação. Não, a interpretação, quem sou eu? Estou dizendo. Se nós tivermos interpretação, isso é um assunto que a gente vai debater. Mas, mano, eu quero destacar, mas parabenizar o Enio Santin pela vitória, pelo título, mais um título importante. Mereceu. É, sem dúvida alguma, o principal clube amador que nós temos aqui na nossa cidade de Erechim, uma organização de clube, inclusive, profissional. Mas nós teremos essa semana aqui, vai nos envolver com a Taça Brasil de Futsal. Competição esta, onde pela terceira vez é realizada aqui na cidade de Erechim. Tivemos 2 edições anteriores, onde o Atlântico chegou às 2 finais, uma ganhou e a outra perdeu, que foi o ano passado contra a equipe do Pato Futsal, onde ficou aquele sentimento, né, de que o Atlântico... O Pato vai jogar, Fábio? Não vai jogar, Isso já o que aumenta as nossas possibilidades, né? Mas o que é interessante, meus amigos, é que há um envolvimento, serão 9 equipes de fora, 10 com o Atlântico na competição, mas 9 equipes de fora, que estarão aqui na nossa cidade, né? Nos nossos hotéis, consumindo no nosso comércio, nos restaurantes, enfim. Cria um ambiente diferente, né, Luiz? Cria um ambiente diferente, acho que tem esses aspectos econômicos que tu mencionaste, Fábio, mas acho que para além disso tem a dimensão esportiva, a dimensão cultural. Acho que é um evento muito importante para o município, é a oportunidade do cidadão erechinense ter acesso ao Cadeirão do Galo e assistir grandes equipes brasileiras em confrontos que valem um título muito importante. Do ponto de vista nacional, é o segundo título mais importante. A Taça Brasil acho que está para o futebol de campo, assim como está a Copa do Brasil, né? Exato. Então é um título que o Atlântico, melhor dizendo, já tem, mas é um título que seria bem interessante que nós obtivéssemos novamente, porque ele leva para a Libertadores da América. Conquistado, inclusive, recentemente pela própria CBF, que é a principal adversária no cenário regional e, inclusive, nacional do próprio Atlântico. Pelas mudanças da regra agora, ela acabou mudando um pouquinho. Agora é feito a Supercopa de Futsal, né, onde joga o campeão da Taça Brasil, o campeão da Liga Nacional, o campeão da Copa do Brasil e o campeão da Superliga. São 4 competições, onde fazem aí um torneio quadrangular, a Supercopa, que aí o campeão joga a Taça Libertadores. Mas até 2 anos atrás era só via Taça Brasil, a vaga na Libertadores. Isso aqui que eu acho interessante, Fábio, é que, de alguma forma, Erechim vai se consolidando no mapa nacional e internacional do futsal.
o mérito do trabalho do Atlântico, a continuidade, a persistência, a qualificação hoje, o profissionalismo que o Atlântico Futsal tem, isso de alguma forma faz com que Erechim, que não é uma cidade, nós sabemos aqui, em termos de logística, não é uma cidade simples de ter acesso, né? Nós estamos relativamente próximo de outras 2 cidades um pouco maiores, com aeroportos, mas vir até Erechim sempre é um desafio, né? Para quem é do setor comercial, do setor universitário, a gente sabe. Então, tu ter, num espaço curto de tempo, a realização do Campeonato Mundial, da Libertadores da América, de 2 edições da Taça Brasil, 2 ou 3 edições da Taça Brasil. 3 edições da Taça Brasil. Ora, mano, isso coloca a nossa cidade definitivamente no mapa. A gente lembra aqui, o Atlântico teve um ano de 2018 muito curioso, né, chegando a 4 decisões e não tendo êxito nas decisões, mas chegando a 4 decisões. Então nós tivemos transmissões ao vivo em nível nacional e internacional aqui do Caldeirão do Galo, com a equipe, né, vindo até aqui de profissionais de imprensa. Então acho que isso dá um colorido especial à cidade, e acho que o desempenho técnico do Atlântico é uma grande incógnita. O Atlântico tem uma grande renovação de 2018 para 2019, tem ainda uma aposta no trabalho do Giba, mas o concreto é que nós estamos em agosto e o Atlântico não conseguiu firmar uma equipe, e até é normal nesse momento de transição. Então, realmente, como o Luiz Fernando falou, o título seria muito interessante, mas a minha expectativa é ver como que o Atlântico consegue uma retomada, Fábio. Acho que os títulos eles são fundamentais, claro, isso dá visibilidade, é importante, mas eu acho que fundamentalmente nós estamos num ano que nós temos que entender, como torcedor do Galo, de transição. O Atlântico sai de um grupo muito qualificado, de um alto investimento, jogadores experientes, e hoje tem uma aposta na renovação, na manutenção da comissão técnica por um lado, mas na renovação. Então a Taça Brasil, ela dá essa visibilidade e para mim, eu vou no Caldeirão olhar com muita atenção o que o Atlântico pode nos ofertar. E aí eu quero fazer uma observação, porque o Atlântico não terá na Liga Nacional, na Taça Brasil de Futsal em Erechim, aquele foi a principal peça, né, ou uma das principais peças na temporada passada, e que não estará em quadra em razão de uma recuperação, fez uma artroscopia e acabará ficando fora da Taça Brasil. E que nesse momento de transição, onde o Atlântico tem muitos jovens, né, jogadores que ainda não estão, daqui a pouco, no nível de outros que estiveram no ano passado aqui, que é o goleiro Careca. O Careca não joga a Taça Brasil de futsal. Quanto o Atlântico perde não tendo o Careca na Taça Brasil? Perde muito. O Careca é um dos grandes goleiros do Brasil. Me atrevo a dizer para você, não é à toa que foi convocado para a seleção brasileira. O Careca. O Jackson é um menino ainda que ainda está, como é que se diz, ainda não tem toda aquela confiança até do torcedor. Né? É um jogador que não vamos dizer que é um jogador ruim, não. Espera um pouquinho. Lá de São Paulo. É difícil ter quando tem o Careca no gol, né, mano? Exatamente. Então, o Careca vai fazer muita falta, e porque é um jogador experiente, né? E não é à toa que o Careca é o capitão do Atlântico. Quando ele joga, ele é o capitão do Atlântico. Uma dúvida, mano, não sei, pro Fábio também, pro Luiz Fernando. O Atlântico vai sofrer com a falta do Careca. Aqui no programa Resenha, Fábio, também teria falta de carecas? Olha, até porque o que mais tem a escondeu, né, Maninho? Que é o professor Luciano, que tá de boa, ele tá muito bem, diga-se de passagem. Assim, quase encaminhamento do nosso programa do chapeuzinho do Luiz Fernando. Não, o chapéu do Luiz Fernando é 10. É 10. Aliás, eu vou usar um termo carioca, é 10. Tu poderia, inclusive, utilizar um também, assim, né, Maninho, pra esconder um pouquinho. Eu vou dar um dos modelos do Chaves. Para um pouquinho. Bom, o Thiago também, o Thiago tá meia boca. Não adianta a gente ficar aqui. Agora nós estamos na TV aqui, nós vamos ficar quietinho, todo mundo vai ficar, pois é, não sei o que. O Thiago, o cabelo do Thiago é meia boca, cara. Vai com todo respeito. Nós não tá muito bem, não. Mas, mano, pra gente encerrar o programa... Não, teu cabelo tá muito bom demais. Não tá bom demais. Fábio, eu só queria... Mano, pra gente encerrar, porque a gente já estourou o nosso tempo, a gente volta na próxima semana com mais um programa Na Resenha. Aquele abraço. Na TV Erechim, Na Resenha, com Fábio Lazarotto e convidados. Pensando em você e na sua família, o Master Supermercados lança o programa de relacionamento Cliente Master Mais Vantagens. É muito fácil participar.
Cadastre-se no aplicativo, na loja ou no site e pronto. Informe seu CPF no caixa na hora da compra e aproveite todos os benefícios de ser um cliente Master Mais Vantagens. Com ele você tem mais vantagens, mais descontos e muito mais economia. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. A solução financeira para você e sua empresa está na Express Factoring Câmbio e Seguros. Antecipação de cheques e duplicatas, compra e venda de moedas estrangeiras, envio de remessa ao exterior e uma linha completa de seguros. Atendemos ramos comerciais, industriais, prestadores de serviços e demais segmentos. A Express é a melhor opção em crédito, câmbio e seguros para você e sua empresa. Na Rua Itália 277, Sala 5, Erechim, Rio Grande do Sul. Telefone 54 3712 0556.